Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Aldenice. Espero que todos estejam bem em casa, não é isso? E que assistam toda a nossa aula, ou seja, assistam a minha videoaula, porque ela é o quê? É a nossa explicação, é a explanação do novo conteúdo que nós vamos começarmos a estudarmos a partir de hoje, tá certo? Então, conto com a participação de todos, a assiduidade é necessária, né? Precisava eu estar retificando para vocês que vocês precisam terem essa rotina de estar estudando nas nossas aulas, no nosso horário, né? Para que consigamos atravessarmos esse momento e posteriormente, né, estaremos pelo Google Meet contando com a participação de todos vocês, tá certo? Então, esse ano é um ano do que tudo indica do IDEB. Então, eu estou contando com todos vocês para nós mantermos e melhorarmos ainda o nosso IDEB da nossa Escola Trindade Inverno, tá isso? Então, nós vamos termos a aula pelo Meet, também como uma metodologia para vocês conseguirem aprenderem mais junto conosco, tá bom? Vamos começarmos? Então, eu vou revisar com vocês os tipos de sujeito e predicado, que nós já estudamos, mas vamos começarmos só para vocês relembrar, né? E estarem aptos a responder a nossa atividade. É isso? Então, os termos essenciais de oração, quais são? Quem ainda lembra? Isto, sujeito e predicado. Sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Seu núcleo, palavra mais importante, pode ser um substantivo, um pronome ou palavra substantivada. Vocês lembram qual foi a minha regra que eu passei para vocês o ano passado? Quem lembra? Qual foi a regra que eu colocava quando eu estava ensinando os tipos de sujeito para vocês? Isto. Localizar na oração o verbo. Quando vocês encontram o verbo na oração, o que vocês vão fazer? Isto, muito bem. Estão relembrando a pergunta ao verbo. Então, quando vocês encontram o verbo, façam a pergunta ao verbo. O que vocês obtêm é o sujeito. E o que resta é o predicado. Não é isso? Então, relembrar agora quantos e quais são os tipos de sujeito. Quem ainda lembra quantos e quais são? Isso, tem um ou dois ou três ou mais alunos que estão lembrando, é isso? Então, os tipos de sujeito são 5. Quais são? Vamos ler comigo? Isso, mesmo que nós estamos virtualmente, mas vamos interagirmos como se estivéssemos presencialmente, não é isso? Que assim vocês aprenderão muito mais. Então, os tipos de sujeito são 5. Quais são? Diga aqui para mim, comigo. Simples, composto, oculto, elíptico ou desinicial, indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito. Eu gosto de colocar todas as nomenclaturas que um verbo, um tipo de sujeito, ocorre, para que vocês não sejam pegos com calças curtas, não é isso? Denise, eu não sei o que é que significa sujeito desinicial. Como não sabe? Sujeito desinicial é o mesmo que o sujeito o quê? Oculto. Elíptico, sujeito oculto, não é isso? E vamos estudarmos agora fragmentado cada um tipo, né? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Lembram-se o que é o núcleo do sujeito? Isso. O núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Então, livros ganham as prateleiras dos supermercados. Qual é o meu sujeito dessa oração? Qual foi a regra que eu passei agora para vocês? Qual o primeiro passo de vocês? É encontrar o verbo na oração. Então eu faço a pergunta a vocês. O que é verbo? Isso, muito bem. Relembrar o que eu falei para vocês? Isto. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Livros ganham as prateleiras dos supermercados. Qual o verbo nessa minha oração? Estou esperando. Isso, muito bem. Ganham. Façamos a pergunta. Quem ganha as prateleiras dos supermercados? Livros. Tá vendo? Livros. Tem quantos núcleos? Se só tem um, sujeito simples. É fácil, né? Não é fácil que tirar pirulito de criança, não é não? Sujeito composto.
é aquele que possui mais de um núcleo, ou seja, jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem. Qual é o verbo? Reclamaram. Quem reclamaram da arbitragem? Jogadores e torcedores. Se temos dois núcleos, nós temos sujeito o quê? Composto. Quais são os núcleos? Jogadores, torcedores. Não coloco o i não, tá certo? É só uma vírgula para separar os núcleos do sujeito. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial são aqueles que não vêm expressos na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência do verbo. Aonde vou? O que quero da vida? É isso? Então, aonde eu vou? O que eu quero da vida? Quem é onde vai? Né? Quem que é o que eu quero da minha vida? Quem é? Isso, eu. É isso? Mesmo que eu, né, o pronome não esteja explícito na minha oração, mas pela terminação das desinências do verbo, vocês sabem que eu estou me referindo a mim. Não é isso? Aonde vou? O que eu quero da vida? Não é isso? Então, apesar do sujeito não estar explícito na oração, pode ser identificado nas duas orações que são o quê? Eu. É isso? Já, preste bem atenção, o sujeito oculto, elíptico, desinencial não aparece na oração, mas pela desinência do verbo você sabe a quem estou me referindo. Eu digo, gostamos da festa. Quem gostamos da festa? Nós. Nós não está explícito na oração, mas ao passo que eu falei para vocês, automaticamente vocês sabem que eu estou me referindo a nós. É isso? Já o sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificar. Sujeito indeterminado não se identifica numa oração. Vive-se melhor em uma cidade pequena. Absolveram o réu. E o sujeito indeterminado ele vem com regras. Duas regras. Aprendeu essas regras? Vocês não sabem e esquecem nunca mais sobre um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado se apresenta em duas situações. Primeira, o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso, ou seja, telefonaram por engano para minha casa. Telefonaram, verbo na terceira pessoa do plural. Quem telefonou? Você sabe? Eu não sei. Então, se nós não sabemos, o sujeito é o quê? Indeterminado. Tudo isto, telefonar por engano para minha casa, corresponde ao predicado da minha oração. Tá certo? Então, a outra, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, indeterminação do sujeito. Acredita-se na existência de políticos honestos. Tá vendo? Então, o verbo na terceira pessoa do singular, acrescentado do se, indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A informação contida no predicado não se refere a um sujeito algum. Ocorre a oração sem sujeito quando temos um verbo impessoal. O verbo é impessoal quando? Ele indica o quê? Fenômeno da natureza, chover, nevar, amanhecer. Fazer ser estar indicando tempo cronológico. Haver indicando sentido de existir. Atenção! Os verbos impessoais sempre ficarão na terceira pessoa do singular. Havia, faz, tá certo? Então, verbos impessoais sempre ficam no singular, terceira pessoa. Aí, ok, eu tenho. Nós estudamos os 5 tipos de sujeito e agora vamos para os predicados, né? Que é tudo aquilo que informa sobre o sujeito. E é estruturado em torno de um verbo. Ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. Aí nós colocamos com concordância verbal. É isso? Quando é um caso de oração sem sujeito, o verbo do predicado fica na forma impessoal, ou seja, terceira pessoa do singular. O núcleo do predicado pode ser um verbo significativo, um nome ou ambos, né? Seu trabalho tem uma ligação muito forte com a psicanálise. E agora nós estudamos os 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Ok? Predicado verbal é aquele que tem como núcleo uma palavra mais importante, um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação. Predicado verbal tem como um verbo, um núcleo, e
indica ação. Ministro anuncia reajuste de impostos. Qual? O verbo anuncia, que é o núcleo do predicado verbal, que é sempre o verbo. Um verbo significativo. Quando eu falo desses verbos significativos, eu só coloquei aqui para nós relembrarmos um pouquinho, mas eu ainda vou explanar na próxima aula os tipos de verbos para vocês, tá certo? Os verbos significativos podem ser transitivo direto, e isso, quem não lembra que é um verbo transitivo? Isto é aquele verbo que precisa de complemento para ter sentido completo. Aqueles verbos que precisam de complemento se dividem em complemento, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ok? O verbo transitivo direto é quando o objeto está relacionado ao verbo sem preposição, que é um objeto direto. Transitivo indireto, quando está ligado ao verbo com preposição, que liga com o objeto indireto. E o direto e indireto, quando está ligado com e sem preposição. Já os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Então, predicado verbal, não precisa agora saber se é um transitivo ou intransitivo, não. Vocês têm que colocar na cabeça o quê? Predicado verbal indica uma ação. Predicado verbal indica uma ação. E o seu verbo pode ser transitivo e intransitivo, ok? Ou seja, o técnico comprou várias bolas. Qual o verbo aqui? Comprou. Se eu compro, ação. Não precisa dizer se é verbo transitivo direto, né? O técnico gosta de bolas novas. O técnico prefere melhores condições de trabalho e aumento de salário. O técnico viajou, né? Verbo intransitivo. Predicado nominal. Predicado nominal é aquele cujo nome é um... Desculpe-me. É aquele cujo núcleo é um nome, o predicativo. Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, e sim de ligação. Serve de um elo entre o sujeito e o seu predicativo. Então, predicado nominal vem sempre relacionado com verbos de ligação, que vai apenas ligar o sujeito à sua qualidade, ao seu estado, à sua característica. Por isso que nós dizemos que ele vem ligado por um verbo de ligação. Todos estavam apressados. Núcleo, apressados, que é o predicativos. Ou seja, você está dando uma qualidade ao modo como todos estavam. Então, predicado nominal é aquele que indica qualidade, estado ou característica ao sujeito da oração. Predicado verbo nominal já está dizendo, vai indicar uma ação e um estado ou qualidade. Eu digo, o juiz julgou o réu culpado, né? Julgar uma ação. Culpado foi o julgamento, o modo como o juiz julgou o réu. Logo, nós temos o predicado, verbo nominal. Fique em casa, né? Que esse momento é primordial. E logo após nós terminarmos a explanação, vocês vão fazer pelo Google Forms, né? Através de um formuláriozinho, a nossa atividade de hoje. Quando terminar, é só clicar e já vem para o meu e-mail automaticamente, que vocês estão na plataforma, não é isso? Então, primeiro, qual tipo de sujeito na frase? A folha caiu no outono? Então, vocês vão dizer se é um sujeito simples, composto ou com determinado, é só marcar. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família? Vocês vão me marcar qual o núcleo desse sujeito. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Aquele que indica o quê? Estado, qualidade ou característica. 4. Qual é o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Vocês vão marcar o que está corretamente separado, sujeito e predicado. Quinto e último, observe a tirinha para responder, não é isso? Muriel e Fortunata são as minhas melhores amigas. A gente faz tudo junto, né? De noite, cada uma vai para sua casa dormir. Tchau, tchau, tchau. E brincar juntas no sonho, né? Até no sonho nós somos juntas, né? Que importante, amizade. Agora, identifique o sujeito no primeiro quadrinho. Então, vocês vão me tirar. Muriel e Fortunata são minhas melhores amigas. Qual o sujeito dessa oração? E vocês vão colocar aqui para mim. E B, na tira a gente faz tudo junto. A classificação do sujeito é simples, composto, oculto ou determinado. Só é marcar, né? Fique em casa, tenham todos uma ótima semana de estudo e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau, meus amores!